Bom, olá, estamos aqui gravando esse pitch como uma atividade, né? Então vamos lá. A ideia é apresentar para os alunos um contexto de um estudo de caso para ser trabalhado na temática aí da reforma tributária. Vamos pegar um exemplo de uma empresa real, uma empresa que eu faço consultoria e é um contexto real da empresa. Vamos lá, uma indústria química que trabalha com a produção de tinta para embalagem. Então vamos aí nesse estudo de casos usar um nome fictício, né? Ink PEC, né? O nome da empresa. Então vamos falar um contexto. É uma indústria, ela é estabelecida em São Paulo, ela compra suas matérias-primas, a grande parte das matérias-primas que ela compra de outros estados, né? A procedência vem de outros estados, então ela compra com uma redução de CMS em geral é 12%. Ela vende a maior parte dos seus produtos aqui para São Paulo, então ela vende com ICMS de 18%. Ela é tributada pelo lucro real, então ela faz aí a compensação de PIS, COFINS, pelo regime não cumulativo. E, e uma característica dessa empresa é que ela, assim, por uma prática, por uma dificuldade que ela passou no passado, dificuldade financeira, ela começou por obrigação a ter que fazer compras todas à vista, praticamente à vista, né? Não tinha crédito. E isso virou uma questão cultural. Hoje a diretora financeira ela prefere, inclusive, fazer as suas compras à vista. Então, as matérias-primas todas que ela compra, ela paga à vista, né? Por uma questão realmente de opção da empresa hoje, não é mais por uma questão de exigência do fornecedor, mas sim por uma questão da empresa. E a venda dos produtos é a prazo, né? Em geral, ela divide os pagamentos aí em três parcelas, 28, 35, 42 dias, dependendo aí do volume de vendas, né? Dependendo do valor, é 28 dias, mas em geral, pelo volume das notas, pelo valor das notas, ela negocia um prazo de pagamento 28, 35, 42 com seus clientes. Este é um contexto. E aí, um outro ponto importante nessa empresa é que ela tem um cliente em que ela vende muito pouco e o cliente tem um potencial grande de compra dessa empresa. Só que ela não consegue vender porque este cliente ele está em São Paulo, então a venda para o cliente é um ICMS de 18%. Como ele é um cliente que exporta muito, também compra muito produto, vende também para outros estados com ICMS reduzido, ele na sua caracterização de negócio, ele não computa, vamos dizer assim, o ICMS. Ele não faz cálculo de diferença de ICMS comprando de ICMS de 18 ou de 12. E um grande concorrente dessa empresa é do Sul, que vende com ICM de 12. Então, o que acontece? A empresa tem uma dificuldade grande de vender para esse cliente hoje em virtude da diferença de CMS, porque ele vende com 18 e o concorrente vende com 12. Então, só essa diferença de alíquota de CMS já dá uma diferença no preço, que por mais que a empresa tente ajustar seus custos, reduzir margem, para ela é complicado, ela não consegue acompanhar, né? E, enfim, e aí a empresa não faz essa compensação, então para ela acaba deixando de vender. Então, esse é o contexto geral, né, que poderia ser apresentado para os alunos, com caracterização da empresa, e a partir daí vamos ver alguns pontos da reforma tributária que a gente precisa analisar. Então, o primeiro deles, já começando agora, 2026, né, uma outra característica dessa empresa é que ela é uma empresa de pequeno porte, pequeno para médio porte, e ela tem um sistema ERP, mas é um sistema que ela contrata de uma empresa menor, não é dessas grandes empresas de ERP, SAP, TOTOS ou grandes corporações, é uma empresa menor que faz o sistema que atende bem a empresa, mas ela tem uma estrutura bem menor, bem mais enxuta, uma pequena empresa.
Bom, a primeira dificuldade assim, que a empresa passou no finalzinho do ano passado, de 2025, foi justamente já se adequar para a nova realidade de colocar nas notas fiscais o campo que tinha que aparecer lá do CBS-BS, né, dentro da reforma tributária com IVA dual. Então, a primeira questão então, é analisar a questão da parte do RP. Para 2026, isso foi regularizado, então, né, a ideia é quais são os desafios agora que essa empresa de RP tem para atender a empresa. Então, agora, 2026, a ideia está se trabalhando já na questão da apuração, né, o sistema apurar corretamente os impostos dentro dos tributos, o CBS e a IBS dentro das notas fiscais. Então, é um ajuste. Um outro ponto que precisa ser ajustado dentro do sistema do ERP agora para 2026, para já valer em 2027, é a composição do custo. Porque a empresa hoje ela trabalha com sistemática de custo da composição por markup, né? Por markup divisor. Então, ela soma lá todos os percentuais de tributos e aplica. E aí já vai se ter que fazer um ajuste na questão do PIS e COFINS, porque a empresa não vai mais tributar PIS e COFINS dentro do markup, né? Ela vai ter que tirar a PIS e o COFINS dentro do markup, porque ela não vai se compor, ainda vai continuar o ICMS até a entrada gradual. Então, esse é um outro processo que também a empresa, é um outro desafio que a empresa vai ter para o futuro em termos do IRP, e ajustando o sistema, a sistemática de composição do markup ao longo do tempo, migrando, né, agora já tirando PIS e COFINS, e aí já incluindo a sistemática da CBS por fora, na composição do preço, e a partir aí da implementação da IBS, os ajustes no markup com relação ao ICMS. Né? E vai continuar o markup com os outros itens que são incorporados, como comissão, encargo financeiro, enfim, os outros percentuais que se tem que não inclui os impostos, né, os tributos. Então, esse seria um desafio que os alunos iriam estar trabalhando dentro dessa sistemática de análise do sistema. Um outro ponto importante que eu acho que cabe a discussão dentro desse caso para os alunos é em relação a essa questão ao ser implementado todo o programa da reforma tributária, até lá passando aí a implementação inicial do CBS, iniciando a gradual do IBS, finalizando, estando completa essa implementação, um ponto vantajoso para a empresa vai ser essa questão dessa concorrência que ela tem. Para ela vai ser muito bom isso, porque essa questão do ICMS, que ela hoje perde, né, a questão da concorrência por causa do ICMS do concorrente que é 12 e o dela é 18, como nós vamos ter uma alíquota única em termos de IBS e CBS, isso vai alinhar a concorrência em relação a essa questão de fazer diferença tributária. Então, esse é um outro ponto importante que acho que os alunos vale a pena discutir. No caso, especificamente, nesse caso, isso vai ser um ponto vantajoso para a empresa, a reforma tributária vai trazer um ganho, se considerando esse cliente, que é um cliente bastante potencial, que a empresa vende muito pouco, e a dificuldade da venda não é técnica, é realmente por preço, por custo, e a diferença de CMS um fator principal dessa não competitividade, né? Então, isso eu acho que vai ser um ganho importante. Então, esse é um outro ponto que os alunos podem discutir e a gente pode trabalhar, alinhado a essa questão, né? Um outro ponto que aí sim eu acho que a empresa vai ter um cuidado, assim, que olhar, e os alunos vão ter que trabalhar isso, e todos nós, né, que somos aí, nós professores, estamos alinhados ao estudo, ao aprofundamento da reforma tributária, e todos os profissionais, contadores, enfim, essa questão do split payment, pela questão do pagamento.
né? A empresa vai ter o desembolso no pagamento, o crédito que ela vai ter é basicamente automático, porque ela paga, né, as suas matérias-primas à vista. Então o pagamento, na parte do pagamento da CBS já a partir de 2027, depois de todo o IVA dual, CBS e IBS a partir da implementação, no pagamento. Agora, o problema é o débito, né? Porque quando ela vende, ela gera o débito da CBS já a partir de 2027 e o pagamento desse tributo ele vai ser feito pelo cliente dela no vencimento. Então, tem um desencaixe aí. Então, esse é um ponto que exige bastante estudo, bastante detalhamento. Eu acho que todos nós precisamos nos debruçarmos com muita atenção nessa sistemática do split payment, que a princípio está definido, mas ainda tem aí muitas coisas para ser ajustadas, né? Uma implementação mais gradual, pelo que a gente viu no regulamento que saiu agora. Esse é um ponto que eu acho que vai exigir bastante detalhamento para a gente, não só nesse caso, né, que é um exemplo de uma empresa que a gente precisa trabalhar pode trabalhar dentro da sala de aula, mas como qualquer outro, é um sistema que vai ter um impacto aí na questão do fluxo de caixa das empresas, né? Então, acho que esses são os pontos importantes dentro do que nós vimos no curso, das temáticas que nós vimos que precisaríamos trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, espero que esse vídeo tenha atendido aí a exigência aí da atividade, né? É um tema bastante complexo, acho que nós temos ainda muito que aprender. Aproveito aqui para agradecer aos organizadores desse curso, que para mim particularmente foi muito enriquecedor e ajudou bastante. O conteúdo que vocês trouxeram muito atualizado, né? Basicamente fresquinho aí, saiu o regulamento, já estamos aí discutindo ele aqui. Isso foi muito importante, assim, agradeço imensamente. Um forte abraço a todos e muito obrigado.